Eu posso lançar uma pergunta para os Claro que senhores? sim, meu amigo Mohamed. O pessoal aqui na live, eles estão falando, não tô entendendo direito. Eu quero trazer mais pro Brasil. Você vê que, pro tipo de democracia brasileira, o que vem causando mais dano e qual seria o combate mais urgente? A população educada que vota em políticos como a Duda ou a população que vai votar no Caneta Azul, por exemplo? Qual o tipo de político a gente tem que combater primeiro para tentar ressuscitar essa democracia? Ou tem esperança? Ou tentar enterrar, sim. Manda bala que eu sei que você tem resposta na ponta da língua. Cara, então, essa aí é boa. Se eu te falar que eu acho que nem a Duda, nem o Caneta Azul... A Duda é foda, né? Mas tudo bem. Nenhum dos dois são o maior problema, enfim, da nossa questão. A nossa questão democrática brasileira, primeiramente, tem a ver com a nossa inteligência. Por que eu digo isso? Houve um rompimento com o nosso pensamento político nacional através da USP. A USP, esse território ultramarino francês no Brasil, que importou ideias francesas, posteriormente sendo colonizado por outro país, aí sim a América. Não à toa, se você for parar para pensar, tanto o PT quanto o STF, por exemplo, através de Alexandre de Moraes, são forças dominadas pelo pensamento uspiano. A democracia brasileira, ela foi moldada através... A democracia recente, né? Uhum. Foi moldada através do pensamento uspiano. Significa que a gente tem que destruir a USP? Não, obviamente não. Eu estou falando que existe um problema anterior. Mas aí a gente tem que chegar na parte da classe operante. A classe operante que verdadeiramente gera problema para o país, uma é a burocracia, que é quem governa o país, é o poder burocrático, não é o poder político. Dois, aí sim, são os dirigentes partidários. Hoje um presidente de partido tem mais poder do que um senador da República. Então, posso só... Claro, sim, por favor. Porque a gente tem uma proposta, a gente fala muito sobre isso, em que, se for resumir tudo que o Orlando falou assim, o problema está aqui, eu diria que é o sistema de incentivos da política brasileira que faz com que esses políticos, eles retroalimentem essas questões, né? Então, nós temos um sistema que... Como é que eu vou dizer isso? Ele estimula, não é só que ele tolera, mas ele estimula a incompetência, ele estimula a corrupção, ele estimula a compra de votos. E quer ver um exemplo que é engraçado? Como é que faz para um político ganhar mais dinheiro do fundão? Ele tem que ter mais voto. Logo, você comprar voto se torna um investimento. Na prática é isso. Então eu vou desviar dinheiro aqui para comprar voto que eu vou ganhar mais dinheiro. Não, hiper barato. Entende? Então, assim, não é... Cada um day trade, tá ligado? Eu concordo, exato. Eu concordo com você que o problema não é... O problema imediato, né? A prioridade não é, sei lá, a esquerda mais esquerdosa, ou não é o político retardado que não sabe escrever uma frase. Eles são, em certa medida, um efeito de um problema anterior a isso, né? Perfeitamente. É isso. Perfeitamente. Eles são uma consequência desse problema anterior. Sim. Por isso que quando você olha... Perceba bem o que eu vou falar agora. Nossa, eu tenho que parar de falar perceba bem, porque Você fala muito perceba bem. É muito... Cara, sabe o que é isso? Você lembra do Ciro falando, repare bem. É verdade. Eu tenho meu repare bem, o meu repare bem é o perceba bem. Perceba bem. Muito bom. Mas repare. Até puxa mais o sotaque, né, pra falar. Mas não existiria Erika Hilton sem o pensamento uspiano no Brasil. Sim. Não existiria Erika Hilton sem o pensamento uspiano no Brasil. É um produto exatamente dessa invasão de ideias que são ideias completamente anti-brasileiras, antinaturais. Não estou dizendo que a Erika Hilton seja antinatural, obviamente. Estou falando sobre as ideias que a ideia que sustenta a Erika Hilton metafísica. Exatamente. Né? Exatamente é verdade. Não, mas é bom fazer esse... Sim. Concordo. Esse disclaimer, não é? Do lado de advogado e estou tentando ajudá-lo. Você está sendo um orgulho do jurídico, parabéns. Aprovadíssimo. Aprovadíssimo. Mas não existiria isso. Então, existe todo um problema anterior que poucas vezes é corretamente endereçado e isso ajuda a mascarar o verdadeiro problema brasileiro. Essa coisa que temos, porque nós temos que destruir a esquerda, essa coisa completamente, porque temos que destruir o PT. Eu já falei disso até mesmo uma vez, jogando um shade no Arthur Duval, que é o fato de a direita brasileira,
ela é tão antipetista que acredita que a única esquerda possível é o PT. Não à toa, quando vem os trabalhistas, tornam-se quase que simpáticos com os trabalhistas, porque não conseguem entender que todos partem do mesmo chão comum. Porque a nossa visão sobre determinados assuntos está completamente condicionado a alguns. Mas é compreensível. É um país muito traumatizado pelo petismo, especificamente. Entendo perfeitamente. Entendo perfeitamente. É compreensível. Mas o trabalhismo brasileiro está na raiz de diversos outros problemas. Sim, sim. Ou vamos esquecer que foi Brizola. Né? E temos que lembrar, o PT é partido dos Trabalhadores. Era um partido sindicalista. De vertente trabalhista. Né? Então, estamos falando sobre um problema que existe assim no Brasil, muito profundo e que poucas vezes é corretamente endereçado. E aí, eu tenho que parar de falar endereçado também, que é um anglicismo filha da puta, né? Não, por que anglicismo? É anglicismo, porque o americano fala address. Sim, mas em que sentido que você falou endereçado agora, que eu brisei aqui? Pra poder, tipo... eu vou endereçar esse assunto. Mas Não, isso é pensando. anglicismo, cara. É anglicismo? É anglicismo. É? E eu tenho que parar com isso, mas eu não sei qual seria a melhor palavra no lugar. Me veio outra dúvida. Sim, por favor. Você falou que a Erika Hilton é fruto de um pensamento uspiano. Sim. Isso tem influência americana? Não, total. A USP, primeiro, apesar de ser um território francês ultramarino, depois foi colonizado pelos Estados Unidos. A gente tem que lembrar o seguinte... Os Estados Unidos é muito bom em exportar soft power, ideias... E porcaria. E porcaria. E eles fazem isso intencionalmente. Intencionalmente. Não é uma forma, acidente. inclusive, de você poder destruir seus adversários E geopolíticos. o Brasil, um país que tem aquela frase, né? O Brasil é o cemitério das ideias, onde as ideias vêm pra morrer e tal. O Brasil que já é um país que já tá mais submetido a receber ideias podres de outros países, nossa, e aqui os caras fazem a festa, que isso. Exatamente isso. É isso. Então, os caras, no Brasil, a USP se tornou exatamente esse ponto de importação das ideias acadêmicas americanas. Olha só, tem um autor que eu vou indicar aqui pra vocês, você que do direito vai gostar do livro. O livro se chama Lawless. Ou seria Lawless. Obrigado por corrigir minha pronúncia. Sempre um prazer te corrigir. Lawless, do Elias Shapiro, né? O nome do autor. Ele é um acadêmico de direito, mas a direita, nem é um grande direitista, mas mais a direita, ensinava na Georgetown. Ele fez uma crítica certa vez a uma juíza negra, e por conta disso, assim, a vida acadêmica dele quase acabou. Certo? Tudo bem que a Georgetown talvez seja a mais... Nossa, essa mesmo. Lawless. Caraca, não, velho, esse cara é o melhor operador da história, velho. O cara já traz o livro. Você tá louco? Iraniano, olha. Não. Nem que você falou esses dias que o Irã tava exportando cérebros. Falei, né? o Irã é outra coisa. Grande iraniano. Exato. E aí, esse livro aí, ó, do Elias Shapiro, é um baita livro. É o Ilia? É um homem. Tá. Eu tava achando que era uma... Não, Elia, né? Ilia. Isso. Ilia. I-L-Y-A. Exatamente. Pronto. E aí ele pegou diversos casos, e ele nem pega a partir do caso dele, como tá ali, né? Falando sobre o caso de alguns protestos que começaram, que houve lá na Columbia Law School. E ele faz esse livro, que a tese central do livro, que é o que importa aqui agora, é o seguinte. Se você quiser deformar uma sociedade, você precisa deformar a academia de direito de uma sociedade. Tá. Porque a partir dali você vai ter... Se as sociedades são extremamente, como temos hoje, estão se tornando verdadeiras advocracias, porque o poder burocrático está... Eu tenho uma péssima notícia para nós brasileiros. Não, juro por Deus, cara, você entra numa sala de aula de direito... Isso que eu me formei em direito em 2018. Imagina como é que tá hoje. Sim. É de arrepiar, cara. É de arrepiar o nível das discussões ali. Sim. Não, eu lembro disso. Eu não me formei porque eu abandonei direito. Né? Cara, uma coisa que ficou marcada na minha... Desculpa interromper a sua Claro. linha de raciocínio, mas é porque é um exemplo. Uma coisa que ficou marcada na minha cabeça foi um professor... isso no Mackenzie, tá? Não é que eu tava pegando uma faculdade de... Não, tô falando do Mackenzie. Que foi historicamente uma universidade mais à direita, né? E o professor, ele humilhou a menina em sala de aula porque ela disse que não via nada demais. Não é que ela falou que achava incrível, ela viu que não via nada demais em ter uma imagem de um crucifixo num tribunal.
ele humilhou ela por causa disso. Nossa. Esse é o nível do que a gente tá falando aqui. Cara... É desesperador, cara. É desesperador. Porque no final do dia, o que o Orlando falou, cara, você tá falando, essa é a elite de pensamento que vai definir as regras sobre as quais você vai viver no final das contas. Bota de novo aí no livro, só pra poder falar mais dele, só uma coisa rápida. O Elias Shapiro, ele traz exatamente essa perspectiva sobre sobre as faculdades de direito, né? E ele pegou e fez uma puta análise sobre as faculdades de direito, as principais faculdades de direito, principalmente da Ivy League, lá nos Estados Unidos, e ele demonstra exatamente como que essas universidades, elas conseguiram destruir todo todo o seu currículo e fizeram uma escolha que, acima da capacidade de fazer uma interpretação estrita da lei, eles estão sempre numa tentativa de reformulação da sociedade. Uhum. As leis precisam, antes de tudo, fazerem justiça por elas próprias. É como se a sociedade tem algumas desigualdades. E essas leis, as leis e os operadores do direito, eles são os instrumentos para revisão dessas injustiças. Tá, assim. E não são injustiças autoevidentes. São injustiças que, obviamente, são moldadas através da academia e da mídia. Uma das coisas que nós mais podemos falar é sobre a questão sexual. Existe-se essa ideia de que, por exemplo, hoje as mulheres são vítimas de uma misoginia e de um machismo atroz, e que por isso mesmo justifica uma série de direitos para elas. Vimos recentemente isso através daquela lei da misoginia. Nossa, isso foi a coisa mais... Acho que vou tirar da tela já o livro, né? Sim, já pode. Pequenininho. Puta, cara, isso foi uma das coisas mais malucas que eu vi. Quer dizer... A gente tem enquanto sociedade, ainda mais o Brasil, né, que foi uma sociedade que uma das que mais demorou para abolir a escravidão, a gente sempre teve essa questão do racismo como uma coisa muito importante e legitimamente, eu diria, porque como eu disse, que foi um país que passou por escravidão até 1888, quando a maior parte do mundo já tinha abolido isso e tal. Então, sempre houve uma rigidez na hora de tratar de racismo, né? No sistema penal. Sim. Aí a gente passa alguns anos pra frente, a gente para 2026, e a gente coloca essa questão da misoginia como equiparável àquilo, porque chegou a um nível de equiparação das coisas tão grande, que eu quero dizer é o seguinte, então, olha, o negro, ele sofre mais na sociedade porque ele acaba tendo menos oportunidade porque ele sofreu preconceito. Sim. Esse preconceito vem de um histórico racial e de uma demora, né, para abolir a escravidão e tudo mais. Então a gente tem que proteger mais o negro. Então você cria uma lei muito dura antirracismo, que beleza, ok, não vejo problema. Aí você cria cota, que já é meio complicado, né? A gente já sabe os problemas disso, e beleza, fica por isso. A gente fala assim, mas se o negro tem esse tipo de legislação, por que ele porque ele sofre preconceito, ou porque ele sofre dificuldades por ser negro, por que não também o homossexual? O homossexual também sofre preconceito. E Sim. Aí você vai estendendo, olha onde a gente chegou, cara. Então até mesmo a misoginia, quer dizer, não existe mais o conceito de minoria hoje em dia. É tudo, exceto, aí o vilão da história, o homem branco médio. Sim, exatamente. Mas é perfeitamente isso. E isso está incutido nas faculdades de Direito. Esse é um problema acadêmico que acaba... E é por isso que eu gosto tanto do conceito de catedral do Yarvin. Do Yarvin, O conceito de catedral do Yarvin é assim... Teve até um cara que colocou ali, lembra um pouco o conceito da catedral do Yarvin, não nada a ver. Caralho! Na hora que você falou, apareceu ali. Cara, é exatamente isso. A catedral do Yarvin é basicamente o poder acadêmico aliado ao poder da mídia corporativa, não é? E que acabar irradiando para as burocracias. É isso. É esse poder. E esse, segundo o Yarvin, se tornou-se o centro do poder das democracias liberais. É a catedral. É o centro irradiador. Teve até um idiota que escreveu um livro em crítica. Idiota, o cara que eu estava lendo lá. Tava lendo o livro dele agora. E elogiando ainda. Nossa, a esquerda americana é muito melhor que a nossa. Tá? Agora assim, o idiota do... o cara mais falso do MBL sou eu. Porque assim, pra quem não entendeu, o Orlando tava lendo um livro de um esquerdista americano criticando Yarvin e explicando Yarvin pra esquerda americana. Isso, exatamente. Mas é bom o cara, não? É bom. O cara não é bobo. E ele realmente estudou o Yarvin, só que ele fez uma crítica idiota ao conceito de catedral. Porque ele diz o seguinte, ele diz que o Yarvin foi intencionalmente vago ao não atribuir a uma determinada
agora eu consegui falar atribuir sem falar endereçar. Ele conseguiu atribuir, não conseguiu atribuir a uma universidade ou a uma mídia quem é que faz parte desse consórcio, como se fosse algo palpável e centralizado. A catedral é tipo o Sauron. Cara, é uma coisa... Por isso que ele fala que é descentralizado, porque o Yarvin explica muito bem. Ela se autorreplica. Ou se autorreplica no sentido de que, ideologicamente, eles têm um marco ideológico inicial, que é o progressismo liberal, né? O liberal progressismo, e que as universidades e a mídia acaba se auto-replicando, porque quem compõe a mídia foi formado nessas universidades. Quem hoje ocupa a mídia já foi formado nessas universidades, tem contato com essas ideias e, quando vai para ali, fica se auto-replicando. Quem é hoje, naquele livro do Alex Karp sobre a República Tecnológica, ele faz questão de falar sobre a inversão de sair pessoas como engenheiros, etc., da burocracia americana e entrarem todos o quê? Advogados, administradores e economistas, que são formados nessas universidades, que vão para a burocracia e fazem o quê? A autorreplicação de si mesmo. Então, é uma ideologia que fica fazendo sua própria manutenção através da produção de seus acadêmicos. É assim que a catedral funciona. Não sendo simplesmente uma coisa centralizada. E é por isso que é forte. Porque é descentralizado. Se você matar uma universidade dessa, você não matou você não resolve o problema. Exato. É isso. O problema. Se você destruir a ABC, você não vai ter destruído isso. Sabe? Então, essa é a questão da catedral. Por isso que não basta você destruir a catedral. Isso é impossível. Você tem que criar um sistema novo, né? Sim. Criar uma anticatedral. Ele tinha um termo pra isso também, não tinha? Uma que seria antagonista da catedral ou eu tô viajando? Não, o que ele propõe é o neocameralismo, né? Que é a solução dele. É o neocameralismo. Que é essa versão de uma monarquia para nosso tempo. Mas não era algo parecido com a catedral, só que de não, outro... porque a catedral, como ele demonstra muito... Por que ele fala catedral? O Yarvin, ele tem uma noção de que o progressismo moderno, ele é uma reedição do puritanismo americano. Só que é um puritanismo moralizante, obviamente, como todo puritanismo, mas secularizado. Né? E isso é a base do liberal progressismo. E aí, ele fala sobre a questão dessa autorreplicação desse moralismo. Mas qual é o ponto principal? Como diversos... Pô, a gente aqui retorna à Nouvelle Drouin. A Nouvelle Drouin, ela tem como base a lógica de que você tem que fazer a ocupação desses espaços, iniciando inclusive pela vida acadêmica. E é por isso que a vida acadêmica de direita, ela é tão marginalizada, primeiro também pela própria direita, mas impedida através de quem lá está. É muito difícil você conseguir adentrar na vida acadêmica, né? Porque aquele ali é um espaço de produção e replicação das próprias ideologias então, progressistas. estourar essa bolha é difícil. Sim, né? é difícil.